Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo sobre direito penal para o nosso canal. Estava meio sumido, mas estamos de volta depois dessas breves fériasinhas. E hoje nós vamos trabalhar aqui com o nosso quadro Pulo do Gato, aqui a gente vai definir as principais diferenças entre calúnia, difamação e injúria, os crimes contra a honra. Então, afinal de contas, qual a diferença? Vocês já perceberam? Né? Então, às vezes, quando tem algum bate-boca, alguma discussão, alguém fala alguma coisa que não se quer, fala, você vai responder por injúria, calúnia e difamação. A gente não sabe, bota logo tudo junto, né? Então, qual é a diferença? Então, é isso que a gente vai ver hoje, os principais pontos, para a gente não errar mais isso. Então, é o seguinte, a calúnia, que está lá no artigo 138 do Código Penal, vai se dar quando eu acuso alguém da prática de um crime. Tá? Mas não basta eu simplesmente chegar e falar, esse sujeito é um ladrão. Não, eu tenho que narrar uma historinha, eu tenho que imputar a ele um fato definido como crime. Sendo que eu sei, eu tenho certeza que ele é inocente. Então, o que configura a calúnia, né, é eu acusar alguém, sabendo que é inocente, de ter praticado um crime. Que das duas, uma, ou esse crime não existiu, ou ele existiu, mas eu sei que não foi ele que praticou. Tá? Então é isso que vai configurar a calúnia. Então a calúnia é um crime contra o que a gente chama de honra objetiva. Ela ofende a reputação, a boa imagem da vítima. Então por isso que ele só vai se consumar quando essa calúnia chegar ao conhecimento de um terceiro. Tá legal? E aí, como é a acusação de um crime, então eu vou chegar e falar, aquele dinheiro que sumiu ali da empresa foi fulano que pegou. Então, eu sei que não foi ele, porque na verdade foi meu primo que pegou. Tá? Então, isso já vai configurar a calúnia. E não simplesmente chegar e falar, ele é um corrupto ou ele é um ladrão. Eu tenho que realmente definir um fato, uma situação que pode ter ocorrido ou não, mas que é definido como crime e vou imputar a ele. Ok? E aí, em razão disso, é que não é possível, na grande maioria das vezes, tá? Eu simplesmente acusar alguém, né, de calúnia contra alguém, se esse alguém for uma pessoa jurídica. Tá? Então, a pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo de calúnia, salvo nos crimes dolosos, nos crimes contra o meio ambiente, tá? Dolosos ou culposos. Ok? Por quê? O direito penal ele foi construído para a responsabilidade pessoal do ser humano, do indivíduo. Então, o Estado, a pessoa jurídica, não tem responsabilidade penal, tá? Salvo uma construção, e mesmo assim é um tanto quanto divergente, tá legal? Nos crimes ambientais, em que há essa possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Tirando essa situação, eu simplesmente não posso acusar uma empresa de praticar um crime. Sempre quem vai praticar um crime ou é o seu dono, ou o diretor, um sócio, um funcionário, tá legal? Tudo bem, então a calúnia se dá dessa maneira. Já na difamação, eu também visa atingir a honra objetiva da pessoa, tá? Eu tenho que chegar a um terceiro, mas na difamação eu vou acusar o sujeito de ter praticado também um fato, mas um fato imoral, desonroso, que vai denegrir a imagem dele, mas que não seja definido como crime, tá legal? Então eu vou acusar, né, um sujeito, rapaz, né, já trabalhou lá com um colega meu, bebe, rapaz, gosta, entorna uma, chegava às 8 horas da manhã, já mamadaço. E aí, então, eu estou narrando um fato que vai denegrir a imagem desse sujeito, que algo que não é definido como crime. E aí, então, isso configura a difamação. Só que na difamação, não há necessidade que esse fato seja mentiroso, tá? Basta que seja desonroso. Então, ele até pode ser verdadeiro, mas se eu tiver o ânimos difamandi, a fofoquinha, né? E fulano é que tem não sei o que e tal. E aí, então, isso é que vai configurar. E aí, a dica cinematográfica de hoje tem um filme espetacular que se chama Dúvida. Tá? Então, em Dúvida, ele trata exatamente disso, é de uma suspeita, uma freira que tem uma suspeita de um caso de pedofilia numa escola de freiras, que tem um padre, né? Fato esse, imagina, nunca ouviu falar. E aí, esse filme é fantástico com a Meryl Streep, né? E ele fala um pouco dessa questão, tem um discurso, né, sobre a fofoca. Então, como que isso pode denegrir a imagem de uma pessoa. E às vezes mesmo sendo um fato verdadeiro, mas é algo que se refere à individualidade, à intimidade do indivíduo. Tá? E aí, então, por isso que
tanto no caso da calúnia como da difamação, só vai haver a consumação quando chega ao conhecimento de um terceiro. Em ambos, tem que se narrar um fato, só que na calúnia é um fato definido como crime, e na difamação tem que ser um fato desonroso, não considerado criminoso. Mas em ambos os casos eu tenho que ter essa intenção, chama um ânimos, tá? Caluniante, um ânimos difamante, porque a gente vê no jornal, num telejornal, o sujeito vai fazer uma matéria sobre alguém, vai fazer uma matéria sobre, às vezes, uma empresa que, junto com o Inmetro, em que vai testar determinadas marcas, em que o produto não é seguro, o produto não é legal. E aí eu estou denegrindo a imagem, porque diferente da calúnia, na difamação, como eu não estou narrando um crime, é possível contra uma pessoa jurídica? É, porque a pessoa jurídica tem um nome, tem uma marca que se distingue dos sócios. Então eu posso denegrir a imagem daquela marca. Então, essas matérias jornalísticas que vão falar, ó, foi feito um teste pelo Inmetro e tal, dessa chupeta, e aí a criança quase morreu esganada lá com aquela chupeta, sufocada com aquilo, então está reprovado. Vai haver aí um crime de difamação? Não, porque no caso ali há um ânimos informandi. Não tem a finalidade de denegrir a imagem daquela empresa, só está noticiando um fato que é verdadeiro, tá bom? Então eu tenho essa diferença aí. E por fim temos a injúria. Né? Na injúria, ela visa ofender a honra subjetiva da vítima, ou seja, atingir a autoestima. Então na injúria aí sim, não há necessidade que eu narre uma historinha. São aquelas ofensas. Eu vou estar imputando ali à vítima a qualidade negativa. Ah, você é um idiota, seu retardado, sua merda, você é uma porta, né, seu burro e tal. E aí eu estou ali xingando o cara, ofendendo ele, tá bom? Isso pode ser verbalmente, pode ser por escrito, tá bom? Mas não há necessidade que se chegue a um terceiro. É ali tete a tete. Mas também há necessidade que haja o ânimos de ofender, o ânimos injuriante, tá? Porque se esses impropérios forem realizados ali de brincadeira, então imagina, num jogo de futebol, seu perna de pau e tal, né, for ali em tom de brincadeira, que chama de ânimos jocandi, ou então o ânimos sacaneante, então tiver ali um tom de brincadeira, não há o delito, não há o crime. E no caso da injúria, obviamente, não há o que a gente chama de exceção da verdade, porque não importa, né? O cara pode ser, sei lá, ele tem deficiência cognitiva, né? Ah, você é um idiota, né? Pode até que seja, né? Mas como é que você vai provar? E mesmo que se prove, não importa, porque o que importa é que essas ofensas são capazes de ofender, né? De mexer com a autoestima da pessoa. E é isso que conta. E aí é possível a injúria contra a pessoa jurídica? Óbvio que não. Tu vai parar na frente da empresa, você é isso, você é aquilo. Claro que não. Tá legal? Então é só contra a pessoa natural. E em qualquer situação, né, nesses casos, é importante sempre ressaltar que são crimes de ação penal privada. Então a vítima ela tem que contratar um advogado para entrar com a ação penal. Muitas das vezes a vítima de injúria, calúnia, difamação vai a uma delegacia, faz um termo circunstanciado, às vezes até encaminhado para o juizado especial criminal, tá? E aí não tem acordo, o tempo vai passando, e aí chega uma hora, ó, o processo foi arquivado. Como foi arquivado? Porque não foi oferecida a ação penal, que a ação penal privada é a queixa. Aí não foi oferecida a queixa. Como não? Eu fui na delegacia. Não, a gente tem que contratar um advogado para entrar com a ação penal. E qual é o prazo decadencial? 6 meses. Não é 6 meses para ir na delegacia, não. 6 meses para entrar com a ação. Então é um tipo de situação que, se você tiver provas, obviamente, tá? Não precisa nem ir na delegacia. Contrata um advogado e entra com a ação penal privada, que é a queixa. Já vi muita gente que acha que basta ir na delegacia, né, tá tranquilo, no entanto, não contrata o advogado, e aí depois de 6 meses a coisa não anda, e aí acaba havendo a extinção da punibilidade em razão da decadência. Tá legal? Meus amigos, esse daqui então, em breves palavras, tá? É um resumidão sobre crimes contra a honra com os principais pulos do gato aqui para a gente poder não mais errar. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Espero que gostem. Deixa o joinha, se inscreve no canal, tá bom? E qualquer outra dúvida ou qualquer sugestão, bota aqui nos comentários. Um grande abraço.